o centro de convivência ali que o Kobe fazia era tipo uma lan house. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu ia pra lá pra poder falar com a minha mãe, pra, tipo, dar notícias pra ela. E aí lá a gente encontrava com outros atletas. Eu lembro que nessa época o futebol masculino foi com o Ronaldinho Gaúcho. E a gente... Era uma festa quando a gente via ele. E a gente andava de bicicleta assim, aí tinha o Nadal treinando tênis, coisa básica, né? Aí a gente, caraca, são muitos os atletas que a gente admira e que tá todo mundo ali no mesmo ambiente, assim, buscando o mesmo objetivo. Essa Olimpíada a gente vai ter pela primeira vez o mesmo número de atletas homens e atletas mulheres, né? 5.250 atletas mulheres e 5.250 atletas homens. Então é também um marco nessa caminhada que a gente está comentando por aqui, né? E uma das varas não estava lá na pista e não era uma de treino, era uma de competição, a minha segunda vara da competição. E terminei na 10ª colocação, foi assim, saí de lá muito frustrada, muito chateada, falei que nunca mais voltaria pra China, sabe como é, a gente tá com a cabeça quente. Tudo era olhar pro masculino, tudo era masculino em primeiro lugar, premiação de masculino era maior do que a do feminino. Então ali realmente foi quando a gente também começou a mudar a nossa história dentro do esporte. O feminino, as pessoas começaram a olhar pra gente também de uma outra forma, de uma forma diferente. É isso, galera. Estamos chegando com mais uma edição do nosso A Mesa. Nessa semana do Dia Internacional da Mulher, temos aqui 4 mulheres fortíssimas e grandes nomes da história do nosso esporte para batermos um papo nesse programa que eu gosto muito de fazer porque eu aprendo demais com vocês e vocês ficam muito à vontade conversando uma com as outras e eu fico só aqui observando o que vocês vão ter para falar. E acho que essa temática vai ser muito legal escutar de vocês quatro mulheres vitoriosas no esporte brasileiro, no esporte mundial. Mas eu vou abrir o nosso papo, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação começar, você falou assim, pô, Olimpíada sem a pressão é um pouquinho diferente, né? Assim, pensar numa Olimpíada depois da... A Tamires ainda não está nessa, né? Mas depois da passagem como atleta, como é que vocês veem, assim, a Olimpíada agora em contraposição como vocês viam antes? E obrigado a todas por estarem por aqui. Vou começar com você, Fabi, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço pelo convite, também estou muito feliz de estar aqui. Bater nesse papo, trocando as experiências. Eu acho que você tá do lado de fora e você conseguir enxergar a Olimpíada, com certeza é completamente diferente, porque você fica ali 4 anos realmente focado, concentrado, você acaba meio que se fechando numa caixinha, né? Porque você se concentra, a sua energia vai tudo ali, que você sabe que você tem apenas 15 dias ali para você mudar o seu nome na história, trazer um ouro para o seu país. Agora não, agora eu estou do lado de fora, eu consigo torcer, eu consigo assistir outros esportes, eu consigo participar mais. Então, com certeza, esse olhar é bem diferente do que você estar realmente participando ali na Olimpíada. É que a gente fica imaginando, né? Que é uma pressão de uma vida, na verdade, para chegar lá, às vezes você tem... No caso da Poliana, é uma prova um pouquinho mais longa, né? Você vai ter bastante tempo ali para, de repente, até ficar pensando durante a prova no que você está fazendo, no resultado. Mas, assim, é muito louco, né? Pensar que é um salto, é uma tentativa que vai mudar a tua vida, né? A gente chega na Olimpíada, assim, muito concentrado, pensando na nossa prova, quantos dias faltam, nos treinos. Os treinos tem que ser muito precisos, não pode chegar cansado, então é bem complicado. E acho que o mais legal de ver a Olimpíada, assim, do outro lado, é conseguir acompanhar outros esportes, que é uma coisa que é muito difícil a gente conseguir acompanhar quando a gente está na vila. A Fabi ainda fica um tempão na vila, eu fico só no momento ali do atletismo, a natação eu acabo nem pegando, porque sempre tem essa troca, né? A natação sai, o atletismo entra, mas é mais tranquilo, né, pessoal? Ver de fora, muito mais. É bem mais tranquilo. Acho que quando a gente está, né, no envolvimento, né, a gente fica 100% focado. E o atleta treina anos para estar naquele momento no auge da sua forma.
E a gente não pode perder os detalhes, né? E esses detalhes fazem muita diferença, né? Estar na vila, a vila ela é gigante, é uma vila mesmo, né? São vários prédios, então saiu do nosso prédio, a gente tem que pegar um ônibus para ir até o centro de alimentação, aí se alimenta lá, as coisas são longe, é tudo longe, né? E pelo menos eu, né, nadadora, a gente não está muito acostumada a andar muito, né? E no final do dia, se a gente for contabilizar, a gente anda quilômetros, né? Então, esses detalhes fazem diferença, né? Então, quando o atleta está lá dentro do momento dele, né? No momento que ele mais esperou na vida, é aquele momento ali. Então, a gente não sai muito do foco, sabe? E aí, agora, vendo a Olimpíada, né? Eu estava até comentando com as meninas aqui fora do ar, que eu gostaria muito de ir para os Jogos Olímpicos para assistir, porque eu acho que o sentimento olímpico, né, do público, esse sentimento deve ser muito gostoso. Deve ser muito gostoso. Quando a gente está lá naquela pressão, resultado, treino, a gente não curte tanto. Aí agora eu acho que dá para curtir mais. Mas não dá nem para sentir essa energia também da galera, nesse espírito olímpico que a gente tanto fala. Lógico que tem a competição, mas assim, é uma coisa, é uma festa, né? Não deixa primeiro de ser, que né? ouvir elas falando assim da Vila é uma questão muito diferente para mim, porque o futebol sempre vai trocando de cidades, a gente nunca fica ali na Vila com todo mundo. A gente ou vai no final, né, da competição só para visitar, ou no Rio de Janeiro, que aconteceu da gente poder ter um tempinho ali dentro da Vila, então a gente aproveitou mais o ambiente, a gente tinha um pouquinho mais de tempo no refeitório e tudo mais, só que assim, é uma atmosfera tão gostosa, né? Esse é a questão olímpica, assim, dos atletas estarem juntos, perguntar como é que foi seu esporte, e aí, né, torcer juntos, isso é muito gostoso. E essa pressão, de certa forma, acaba sendo amenizada, porque ali está todo mundo no mesmo objetivo, um torcendo para o outro, então a energia dela vem para mim, eu passo a minha energia para ela, então essa troca é muito gostosa, que o futebol, infelizmente, acaba não tendo, mas a gente, né, consegue contornar de outras formas. E assim, o COB, ele tenta trazer isso, né, para nós atletas. Tem a salinha de convivência. Isso é muito então bom. Fica um momento de distração, a gente consegue conversar com atletas de outros esportes, a gente esquece um pouco a pressão, mas rapidinho já volta de novo da concentração. Mas tem um momento que a gente consegue dar uma certa relaxada. Não, e vocês estavam na Olimpíada de 2008, né? Que a gente tá falando de anos atrás, que mal tinha internet, né? O centro de convivência ali que o COB fazia era tipo uma lan house. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu ia pra lá para poder falar com a minha mãe, para tipo, dar notícias para ela. Olha a loucura, né? Hoje em dia é tudo muito fácil. Mas eu lembro, foi meu primeiro Jogos Olímpicos, né? E eu me lembro de ter que ir para lá para conseguir conversar com a minha mãe. E aí lá a gente encontrava com outros atletas. Eu lembro que nessa época o futebol masculino foi com o Ronaldinho Gaúcho. E a gente... Era uma festa quando a gente via ele, né? Então, é realmente a atmosfera, o astral de uma vila, de uns Jogos Olímpicos. Com as bandeiras, né, em cada prédio. No Rio teve muito isso, eu lembro. Cada prédio tinha a sua bandeira. A gente teve muita interação com as meninas do vôlei, que estavam lá no prédio. E a gente andava de bicicleta, assim. Aí tinha o Nadal treinando tênis, coisa básica, né? Aí a gente, caraca, são muitos os atletas que a gente admira e que tá todo mundo ali no mesmo ambiente, assim, buscando o mesmo objetivo. Em Pequim, eu lembro da vila, como era bonito, assim, o jardim, tudo certinho, tinha um riozinho, uma ponte. Então, essa foi minha primeira Olimpíada também em Pequim. Então, foi uma impressão assim, falei, nossa, eu tô na Olimpíada, tudo é perfeito, tudo vai sair perfeito. Só que Pequim não foi tão perfeito assim pra mim, não. Que são, às vezes, alguns desafios que não eram nem para acontecer, né? Que acabam fugindo, mas é curioso vocês falarem da Olimpíada de 2008, né, com relação à história de vocês, porque foi a primeira Olimpíada em que a gente teve uma mulher ganhando uma medalha nos esportes individuais, né, que foi a Kathleen Quadros, depois também no atletismo, a Mauro Rimage ganhando a medalha de ouro, né. Então, essa Olimpíada de 2008, ela foi um marco para o esporte feminino brasileiro, né, e queria que vocês falassem também como vocês viveram isso. Vocês estavam ali na Vila, vivendo essa questão até da medalha no próprio atletismo. Você, como atleta, também. Queria que vocês falassem desse momento. Acho que para mim, assim, 2008 foi sensacional, assim, porque eu vinha da derrota de Atenas, que eu sou de 2004, e aí ali a gente construiu uma nova equipe e fomos para 2008 e ninguém acreditava muito na nossa equipe, né? Então, naquela época, fomos taxados de várias coisas, de amarelona, que a gente não ia dar conta, que a gente não ia chegar. Então, o olhar todo era para o voleibol masculino, que era
o favoritismo estava ali no masculino. E aí a gente conseguiu virar isso e foi onde veio a nossa primeira medalha olímpica, né? Então eu falo que aquele momento ali, acho que também no esporte coletivo, a gente via que tudo era olhar para o masculino, tudo era masculino em primeiro lugar, premiação de masculino era maior do que a do feminino. Então ali realmente foi quando a gente também começou a mudar a nossa história ali dentro do esporte. O feminino, as pessoas começaram a olhar para a gente também de uma outra forma, de uma forma diferente. Não, elas também são fortes, elas também são capazes. E aí foi quando veio esse nosso primeiro título. Eu acho que a igualdade de gêneros também, né? Acho que a cada ano que passa, a cada Olimpíada que passa, vem igualando, né, o número de mulheres e homens competindo. Então acho que Pequim foi um marco para isso também, mostrar que as mulheres brasileiras podem estar lá, podem buscar uma medalha, têm a oportunidade de poder treinar, ter essa tranquilidade de só treinar, né? Porque muitos têm que treinar e trabalhar e aí não conseguem se dedicar realmente por inteiro. E aí começa a mudar um pouquinho nessa visão. Em cima da igualdade de gênero, Tamiris, nessa Olimpíada a gente vai ter pela primeira vez o mesmo número de atletas homens e atletas mulheres, né? 5.250 atletas mulheres e 5.250 atletas homens. Então também nessa Olimpíada de 24 um marco nessa caminhada que a gente está comentando por aqui, né? Total, e uma caminhada, se você for olhar, né, o quanto tempo tem de Jogos Olímpicos, uma caminhada ainda, né, curta, de pouco tempo, mas que a gente já conquistou muita coisa e isso mostra a coragem da mulher, né? O de 2008, por exemplo, foi uma inspiração ver uma mulher ganhando um ouro. Então, isso inspirou muita gente. Eu ainda não estava tendo a oportunidade, né, de jogar a Olimpíada, mas eu olhava e falava, eu também quero me inspirar, eu também quero ser uma atleta olímpica, eu também quero vestir a camisa da seleção brasileira e poder representar o meu país. E hoje você vê, depois de 16 anos, esse número já estar sendo igual, isso mostra a força da mulher, o quanto a gente se une, o quanto a gente está, né, perseverando pela mesma causa. E isso é muito importante, a questão da Vivo estar trazendo, né, hoje essa pauta, porque é algo que é uma batalha, uma luta muito grande e a gente, né, tem que construir. A Vivo faz várias ações referentes às mulheres, né, trazendo esse empoderamento feminino. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade e para mim é uma honra enorme poder, né, estar nesse momento aqui numa mesa com tantas mulheres que me inspiram e que têm as suas histórias assim. E para mim o legal de estar aqui, assim, eu até fico emocionada de certa forma, porque eu não tenho uma medalha olímpica, né? E eu quero, se Deus quiser, esse ano poder trabalhar para conquistar uma medalha olímpica para o Brasil. A seleção brasileira tem 2 de prata, né? Infelizmente ainda não temos o ouro, mas vamos aí firme em busca. E poder desfrutar aqui do que elas vão trazer, da história delas, quanto elas foram guerreiras em estar lá trabalhando 4 anos para conquistar essa medalha, é muito inspirador para mim. Então, tenho aí 5 meses e hoje está sendo aí um divisor de águas, assim, porque já venho trabalhando muito e com certeza a partir de amanhã vou trabalhar muito mais para poder aí também colocar meu nome ali na história da Olimpíada. E é legal, eu acho que a gente sempre vê, né, a mudança de postura, a mudança de atitude, mudança de posição, né, de posicionamento das marcas, das comissões técnicas, das confederações. Isso é importante, né, porque antes se dava muito valor no masculino. E hoje em dia esse olhar está sendo diferente para o esporte feminino. Isso é super importante, a mulher se sentir valorizada naquilo que ela está fazendo. Porque, às vezes, lá atrás, quando a gente ia para a seleção brasileira, a gente só compunha a seleção. Mas não é mais assim. Toda vez que uma mulher brasileira ou não está dentro de uma competição, ela está lá para brigar por uma medalha. E isso porque teve gente que lá atrás acreditou nela, acreditou no trabalho dela, pegou firme nos treinos, teve marcas representando e ajudando e apoiando essas atletas. Então, não é uma coisa assim, de uma hora para outra aconteceu e foi... não é, é trabalho muito bem feito de um monte de gente pensando no esporte feminino. Né? Quando a gente começa lá atrás a criar lastro, né, do esporte feminino e criar história, isso vai se mudando e vai se moldando as outras meninas, né? Elas vão acreditando que é possível. Porque quando
eu, né, não sei se sou da geração passada, mas às vezes eu me sinto um pouco velha. Eu precisava assistir videocassete para ver as nadadoras, como elas nadavam, e não tinha nenhuma brasileira lá. Só tinha as americanas, tinha as australianas, e não tinha nenhuma brasileira representando o Brasil lá. E aos poucos a gente foi vendo e foi crescendo, e hoje tem um monte de meninas representando o Brasil. Acho que em cima dessa conversa, muitas das atletas que a gente recebeu por aqui, né, e está sendo muito legal poder escutar isso também, e acho que apresentar isso para o público, que de repente não sabe, é uma linha inversa. Você tem um resultado e depois você tem o apoio, quando na verdade deveria ser, você tem a estrutura, você tem o apoio e o resultado surge naturalmente. Então acaba que é uma coisa, espera-se um resultado sem oferecer o apoio. Depois que tem o apoio, cobra-se o resultado de uma maneira desmedida, como se não... Gente, estamos falando de uma competição, no caso da Olimpíada, mas uma mundial como você conquistou, uma Diamond League, que é contra os melhores do mundo inteiro, que tem o apoio constante, às vezes desde que saiu do berço, né? A gente vê muita empresa oportunista, né? Tá chegando a Olimpíada, esse atleta conseguiu medalha no Mundial e vem a Olimpíada, então vamos apoiá-lo. Um atleta, ele é feito a longo prazo, 10 anos para fazer um atleta. Então tem que ser investido, tem que dar condições, dar toda oportunidade. Isso é lá de baixo, realmente. É desde do juvenil que vem crescendo. Acreditar, lógico, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas é muito importante, né? Tem que ter o suporte. E mesmo se não chegar num alto nível, se não chegar numa Olimpíada, vão ser pessoas diferentes, porque esteve no esporte, porque batalhou, porque teve essa garra, foi lá, enfrentou, teve as decepções. Eu falo assim que a gente tem muito mais decepções do que alegrias, né, dentro do esporte, porque o dia a dia é difícil, tem lesões, tem competições que a gente vai mal. Mas quando a gente ganha uma medalha, consegue bater um recorde, melhora a sua marca, a alegria é tão grande que compensa tudo. Faz tudo valer a pena, né? Faz. E eu fico... Aí eu vou perguntar, a gente, na condição de homem que vê como... E tenta interpretar um pouquinho das coisas, né? Talvez um cara vá para uma Olimpíada, para uma competição internacional, ele pensa, olha o seguinte, o meu resultado aqui, ele é o meu resultado para o esporte e tudo mais. Acho que a mulher, ela carrega ou carregou, não sei se ainda carrega, um outro tipo de responsabilidade. Não sei se vocês sentiam isso, eu tenho que ganhar não só pela minha modalidade, como também para posicionar o esporte feminino. Tinha essa dupla responsabilidade? Você sentia isso, por exemplo? Eu acho que eu sentia, com certeza. Porque é muita coisa que você acaba vendo ali. E é exatamente o que ela falou, você está ali todos os dias, você está se dedicando, você está correndo atrás, é do seu sonho, é do seu objetivo, e o olhar das pessoas é diferente em relação em cima de você. Então, com certeza, acho que tem esse peso de você olhar e falar assim, não, eu quero mostrar para o meu país que nós somos capazes, que a gente também está na luta por todas as dificuldades que a mulher tem, né, no dia a dia. Nós não somos iguais a vocês, igual os homens, e mesmo assim a gente está ali, se doando, se dedicando. Então, com certeza, e a gente sabe, não tem jeito. No Brasil, se você não estiver ali em cima do pódio, se você não estiver ali entre os primeiros, eles não vão te olhar. Então, você fica com aquela pressão de, não, eu quero mostrar para vocês que nós somos mulheres e a gente tem condições de estar aqui igual todo mundo. Se a gente for pensar na história, né, dos esportes, assim, por exemplo, a minha prova, salto com vara, só em 2000 que teve salto com vara numa Olimpíada. Então, se a gente for pensar, é muito recente. Né? 20 anos que está numa Olimpíada é muito recente. Porque eles achavam que as mulheres não tinham condições físicas mesmo de fazer um salto com vara. Não sei se vocês sabem da história. Mas tinha o masculino? Tinha o masculino desde a primeira edição, 1896. O futebol feminino não está longe, foi em 96. Então, assim, acho que, lógico, são proporções diferentes. As mulheres não vão saltar 6 metros como os homens saltam, mas saltam bem, saltam dentro das condições físicas delas. E é bonito do mesmo jeito, né? Assistir, às vezes até mais bonito do que ver os homens fazendo, dependendo do esporte ali, tem performances muito legais mesmo. Essa questão fisiológica é importante, né? Porque todo mundo fala, acho que a mulher não dá conta de jogar esse esporte porque ela não consegue atingir uma potência que o masculino atinge. Mas a gente traz outras características que também deixam o esporte, né, competitivo. Então, talvez a menina não vai saltar 6, mas vai saltar 5 e, vai ser tão lindo quanto. Então, porque a gente tem sempre que mostrar algo para depois ser reconhecido, né? Eu acho que às vezes se pensam que tem que ser igual, né?
pensa E não tem que ser igual. Não. Homem é homem, mulher é mulher. Né? São Fisiologicamente, duas totalmente modalidades diferentes, né? E não tem que ser E igual. sempre eles olham pra gente, todo mundo tem que ter a força física, né? É igual ao voleibol, é a mesma coisa. O feminino é muito mais rally, é mais defesa, é mais habilidade. Vai ter uma menina que vai bater forte, mas é mais habilidade, é diferente do masculino. O masculino subiu a bola, ele você nem vê o que está acontecendo no próximo lance. Não dá nem pra ver a bola. E isso se torna o voleibol feminino mais bonito. Então, assim, é tudo adaptável. Tem o lado meigo nosso, tem o lado bonito. E é isso que as pessoas precisam entender. Acho que por essas questões também a mulher, né, ela já vai no esporte pensando também nas causas que ela vai levar junto. Então, por isso a gente também se torna mais forte com essas causas que a gente acredita e coloca junto no esporte. Por isso a questão da pergunta em cima dessa responsabilidade que você falou, da causa que traz. E aí, pra gente... Você falava das adaptações, tem adaptações às vezes no jogo, do ponto de vista técnico, tem adaptações dos equipamentos, às vezes você vai botar uma rede mais alta, uma rede mais baixa, e isso vai influenciar na estética do jogo, porque você vai ter também quem vai se largar a mão, vai soltar a pancada e vai ter vários outros elementos. Já chegaram pra mim e falaram, nossa, você salta que nem homem. Eu falo, mas qual a diferença, né, do homem e da mulher saltando? A técnica é a mesma. Então, é muito engraçado. Eu falei, mas não vejo diferença nenhuma, tem que saltar assim, é assim que São salta. expressões que a gente ouve diariamente, né? Eu também ouvia muito. Nossa, você tá nadando, você tá treinando igual homem. Eu tô treinando igual mulher, com muita força, com muita vontade, com muita garra, porque é isso que eu quero. No futebol nem se fala, então. O Brasil vive essa cultura do monoesporte, né? O Brasil, eu acho que todas, até no futebol feminino vai sentir também, porque querem saber do futebol masculino e basicamente nada mais. Só que aí quando tem ou um grande resultado ou algo excepcional, aí eu vou colocar aqui do ponto de vista que foge da norma, tipo na sua competição você teve hipotermia, teve que abandonar a tua prova. Isso aí veio um holofote muito grande, né, em cima dessa situação. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi estar ali na prova, estar sentindo e enfim, até onde deu, não deu, o momento que você falou, não vai dar para continuar. Isso foi nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. A água estava 15 graus e, na época, a regra não permitia o uso de roupa de borracha. E eu nadei até o 7º quilômetro e fui resgatada da água. Para mim foi o pior momento da minha vida, facilmente, né? Porque o atleta ele não se forma em apenas 4 anos, né? Que apesar de 4 anos é um tempo longo, mas o atleta se forma lá no começo Eu comecei a nadar com 2 anos de idade, com 14 anos já estava na seleção brasileira. Então, lá em 2012, tinha muita história que já estava, tinha muita bagagem já ali, né? E eu entrei na prova como uma das favoritas para ganhar o ouro. E eu estava na melhor forma da minha vida. E saí da prova, não consegui completar a prova por conta de fatores externos. Foi difícil demais para mim de aceitar, né? A aceitação daquele fato foi frustrante para mim. Eu saí de Londres com depressão, fiquei 3, 4 meses fora da água. Eu não queria saber mais de natação, não queria saber mais de competir, de Jogos Olímpicos, não queria saber de mais nada. E ao mesmo tempo que a natação me afundou, a natação me resgatou também, porque a minha vida inteira foi pautada dentro da natação. E eu sempre gostei muito de nadar. Eu gostava de nadar. E aí eu senti falta. Senti falta do contato com a água, senti falta de treinar, da minha rotina. E aí eu falei pro meu treinador, era meu marido. Eu e Fabi. E aí eu falei para ele, eu vou me dar mais uma chance, eu vou cair na água, vou ver o que vai ser. E aí eu tava com muito medo, assim, de vir um trauma de tudo que tinha acontecido. Mas a hora que eu caí na água foi um reencontro, foi uma conexão incrível que eu senti, que eu falei assim, não, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu, Poliana, sou a nadadora e sou isso daqui. E aí eu falei assim, eu vou me dar mais uma chance. E aí eu fui pro próximo campeonato mundial e fui campeã mundial na prova olímpica. É maravilhoso isso, né? E depois ainda teve a medalha de ouro, a medalha na Olimpíada do Rio, né? A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Então essa volta por cima que você contou também no caso do vôlei feminino de 2004, com todos os rótulos que se dão, né? E que não foram poucos, né? Não. Eu acho que tem algumas similaridades, porque por mais que seja um esporte individual, tem a equipe, não é
Você não tá, ninguém faz nada sozinho, nenhuma modalidade, mas quando você está ali na água, você com os seus pensamentos. Quando você está na quadra, pelo menos você ainda pode compartilhar um pouquinho, né? De falar, pô, me ajuda aí, não sei lá, como é que você está? Eu queria que você falasse também como é que foi, não só nos Jogos de 2008, mas assim, esse período de 2004 a 2008, mais a construção da chegada até lá do que propriamente da medalha e do título. Então, sabe o que é ruim quando se fala sobre isso? É porque todo mundo olha pra gente como uma frágil. Então, a partir do momento que você não conquistou aquilo, mas ela é fraca psicologicamente, mulher é mais sentimental, mulher não vai dar conta. E isso é ruim. E, infelizmente, nós somos comandadas por homens. Então, a própria comissão técnica tem aquela pressão em cima da gente. Mas você tem que ser forte, você não pode ser frágil, você não pode chorar, você tem que aguentar a pressão. Então, é uma coisa que você vai criando ali, desde quando você começa, que você tem que ser forte, você tem que aguentar, você tem que superar os momentos. E aí acaba a gente se perdendo um pouco, porque você fica um pouco mais preocupada com esse lado. Então, quando a gente virou essa chave, que eu falo que 2008 foi importante, porque ali acho que todo mundo olhou e falou assim, não... a gente estamos treinando, a gente tem condições de ser quem nós somos hoje. Então, acho que aquilo ali, o grupo em si criou essa força de tipo, nós somos mulheres fortes, vamos para cima, nós vamos ganhar e não vai ter quem ganha da gente. Acho que foi mais o fator da confiança do psicológico do que realmente de treinamento, de fazer as coisas ali do dia a dia. Então, acho que esse pulo que a gente deu muito forte foi o psicológico. Da gente ter esse psicológico forte e começar a enfrentar as coisas de igual para igual. Eu acho que o acreditar não é só assim, você só superar o seu. É você acreditar que você pode ganhar da recordista, a gente é individual, mas a recordista mundial ali, ou daquela equipe que, nossa, já ganhou tudo. Então, é uma construção assim que você vai criando durante a carreira, você fala, bom... Ela é igual eu. Eu tive essa experiência. Eu conto porque eu tive essa experiência com a Helena Simaeva. Exatamente, enfrentou para muitos amores de todos os tempos. Recordista mundial. E teve um período que eu treinei no mesmo local que ela, na Itália. Então era a minha base e de lá eu saía para as competições. E ela treinava lá também. E eu comecei a ver que ela tinha treinos ruins. Que ela chorava depois do treino, que ela sentia dor. Eu falei, nossa, se ela sente tudo isso, ela é uma pessoa real, né? Ela era um ídolo meu. Eu falei, é uma pessoa real. Se ela conseguiu chegar lá, eu também posso chegar. Mas, lógico, não é tão simples assim. E tinha momentos que eu falava... Eu estava bem, estava sempre entre as 3 primeiras. E falava, nunca vou ser campeã, porque está sempre ela lá. E aí, meu treinador, meu marido, também falava. Ele falava, espera, você vai ter uma oportunidade. Ela também tem seus dias ruins. Quando ela tiver um dia ruim, você tem que aproveitar a oportunidade. Então, ele falava isso para mim. Porque a motivação... É muito difícil o dia a dia de você manter a motivação, onde você quer chegar, você quer um pouquinho mais, mas você começa a ver que talvez não dê. Então é difícil enfrentar isso no dia a dia, essa parte psicológica. E teve dias que ela foi mal, que aí eu consegui ser campeã mundial aí 2 vezes. Tá ruim. Ia ganhar a Diamond League, que não é uma competição só, é um circuito inteiro, né? É um circuito que o atleta vai somando pontos, que você tem que ser constante o ano todo. Eu lembro que na penúltima, são 7 etapas, na 6ª etapa, se eu ganhasse aquela competição, eu ganharia a Diamond League já antecipadamente. Fui 3ª. Até o diretor da competição falou, mas o que aconteceu com você? Eu falei, um dia ruim fazer o quê, né? Mas aí na outra competição... Mas levou com naturalidade, porque acho que essa é a pressão também, seja da bola decisiva, do pênalti que tem que bater aos 45, que eu acho que todo atleta vai passar por isso. Vai acertar e vai errar. Tem que estar ali para se apresentar, né? Lógico, eu fiquei frustrada. Eu queria já ter ganho ali, mas isso não me desmotivou. Eu sabia que a última etapa foi em Zurique, que era um lugar que eu gostava de competir. Sabia que a pista era boa. Então, eu fui muito confiante. Foi uma prova muito dura, porque tinha mais 2 atletas, uma alemã e uma russa, buscando também a Diamond League. E foi, assim, uma prova perfeita para mim. Agora, Tamires, em cima dessa volta por cima... A seleção feminina vem de um resultado muito ruim na última Copa do Mundo, né? A gente transmitiu aqui na Cazé TV que tinha uma expectativa imensa da gente ter um grande resultado e o Brasil ficou na fase de grupos que não acontecia desde a primeira, segunda Copa, enfim, quase 20, 30 anos quase. Como é que está sendo esse momento dessa reconstrução? Teve a troca de treinador, que é lógico que é um cara que você conhece muito bem, o Arthur Elias está lá,
Mas, enfim, queria mais que você falasse da intimidade dessa conversa com as outras jogadoras, como é que vocês estão lidando com isso na tentativa de ter um grande resultado agora na Olimpíada. Com certeza foi muito sentida, né? A gente também, pelo trabalho que estava sendo feito, a gente também não esperava. Acho que o jogo crucial ali foi contra a França, que a seleção acabou sentindo um pouco. Só que a mentalidade do atleta tem que ser essa, né? Tem que ser de perder, se frustrou. Claro, é uma Copa do Mundo, você vai levar isso pro resto da sua vida como atleta. Só que a gente tem que tentar virar a página, porque senão a gente fica estagnado. E a gente tem muito a construir ainda com o Brasil, né? E tem muito a mostrar ainda com o futebol feminino no Brasil. Então, a gente pensou, vamos para a próxima. Então, a gente sentiu muito a derrota, sentiu muito a desclassificação, sabe que isso vai ficar marcado para a história da seleção brasileira e da nossa modalidade. Mas a gente tem muito ainda a construir e a gente está nesse processo agora de construção, de reconstrução e essa mentalidade forte, né, do atleta. Todo mundo aqui já perdeu, já ganhou, mas depende muito nessa questão psicológica, como a gente faz com isso, como a gente reage rapidamente para um próximo desafio. E esse ano a gente está totalmente focado aí na Olimpíada e espera, né, conquistar um resultado mais positivo para o Brasil. E esse é sempre o objetivo do atleta, né? Só que também tem outros atletas tão bons quanto do outro lado, mas a gente vai sempre tentando buscar para que a gente construa essa história aqui com a nossa camisa. E aí eu vou voltar para a Fabiana Moura, porque eu acho que de todos os casos que a gente viu nos Jogos Olímpicos recentes, o seu foi vou chamar de bizarro, porque não é uma coisa inacreditável, né? Assim, acho que é uma imagem que choca e que eu não sei como você também lidou com isso e depois conseguiu tantos resultados como você falou, que é uma parada até emocionante para a gente lembrar, né? Um desafio desse, com um reconhecimento até do próprio Comitê Olímpico Internacional, de que houve uma falha, uma falha, um momento mais importante, que assumiu a vara, né? Para quem não sabe, como que foi isso e assim, como é que foi principalmente os resultados depois eles falam por si, mas queria que você falasse como foi essa sua retomada também. Foi em 2008, né? Minha primeira Olimpíada, achava que ia ser tudo perfeito, tudo funcionava bem, porque a gente está na Olimpíada, né? Existe toda uma organização. E o atleta carrega as varas dentro de um tubo para ela ficar protegida. E essas varas têm flexibilidades diferentes. Então, o atleta escolhe a vara dependendo da altura que ele vai saltar, da velocidade. Então, se estava chovendo, se é um vento contra, se a pista é veloz. Tem que pegar varas diferentes para saltar. E uma das varas não estava lá na pista, e não era uma de treino, era uma de competição, a minha segunda vara da competição. E terminei na 10ª colocação, foi assim, saí de lá muito frustrada, muito chateada, falei que nunca mais voltaria para a China, sabe como é, a gente está com a cabeça quente. E no dia, assim, não conseguia dormir à noite, saí andando pela vila, achei a vara que tinha voltado para a vila, em vez de estar na pista, estava no depósito da vila. E aí, no dia seguinte, me mandaram uma carta pedindo desculpa pela falha, mas que eu tinha que ter conferido meu material quando eu entrei na pista. Se você entrega material para alguém, essa pessoa tem que levar para lá, né? Que seria o comitê organizador, e eles acabaram errando ali. Mas foi assim, depois foi um momento muito difícil, eu voltei para o Brasil, eu chorava muito no avião, muito. Eu lembro que eu me cobria com cobertor, eu chorava. Aí acalmava, tirava, tentava dormir, são muitas horas de voo. Aí de repente dava aquele negócio de novo, me cobria, chorava. Então foi assim, uma volta muito difícil. E quando uma das coisas que mexeu muito comigo era como que as pessoas iam ver isso que aconteceu comigo. Eu me preocupava muito com isso. Se eles iam achar que foi culpa minha, se eu que não quis saltar. Todo mundo ficou revoltado. Mas quando eu cheguei, eu lembro que eu fui ao mercado, as pessoas me abraçavam. Eu chorei junto com você, que sacanagem, foi de propósito. Então, assim, isso me deu força para me ajudar, para me levantar, para ir para frente, encarar as próximas competições. E eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Lógico que é difícil, mas eu falei, se isso aconteceu é para que eu tenha uma técnica melhor, para que eu esteja mais forte, mais preparada para as próximas competições. E foi isso que eu fui trabalhando a cada ano, a cada treino, a cada competição, para chegar em 2010, ser campeã mundial em pista coberta, depois ganhar a Diamond League, 2011, primeira medalha de ouro do Brasil em pista aberta. Entre homens e mulheres. É importante dizer também, né? A gente está nesse programa especial, entre homens e mulheres, o primeiro título mundial em pista aberta foi da Fabiana. E muitos recordes. Então, foi assim um momento muito difícil, mas
as pessoas, o público me ajudou muito assim, a me levantar. Meu treinador sempre acreditando, sempre me colocando para frente. É difícil falar de onde a gente acha tanta motivação, tanta força, mas é o dia a dia, são esses momentos ruins, as coisas que a gente passa. Um atleta só é um atleta, assim, ele só chega numa Olimpíada, só chega entre os melhores do mundo porque ele é forte o suficiente para enfrentar todos esses problemas. Eu tenho esse privilégio de conversar com muita gente que esteve no topo, né? Entre as melhores do mundo e os melhores do mundo nas suas modalidades. E por mais que sejam esportes diferentes, eu acabo encontrando sempre um ponto em comum, Poliana, que é assim, vocês têm uma força, uma coisa interna que as pessoas normais não têm. E eu digo isso porque é algo impressionante. Assim, eu vou fazer e não importa o que aconteça. Muita gente faz isso também na sua vida, no dia a dia, mas a gente não tem acesso, a gente não vê. No caso de vocês, a gente percebe isso. Então, é uma coisa que eu acho que talvez seja, de repente, até o grande exemplo do que um atleta pode passar por... Não é a parte técnica, né? É essa obstinação de... Querer muito. De querer muito, exatamente. Muito. De querer... Não é só querer, é querer muito. Isso me chama muita atenção. Eu acho que o esporte... Tem aquela velha frase, né? Sonhar alto e sonhar baixo custa a mesma coisa. Mas é mentira. Ou, melhor, eu não concordo. Porque sonhar alto custa caro. Custa muito caro. Custa a nossa vida toda. Né? E a gente está disposto a pagar o preço. E o preço, ele é alto. Só que o atleta, ele é aquele que ele está estampado para todo mundo ver, tanto o fracasso quanto o sucesso dele. Então, quando a gente paga o preço e a gente tem, né, o retorno óbvio, faz tudo valer a pena, está estampado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem o nosso fracasso, também está estampado. É aquele exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos, quer dar para outros jovens, né? Construir uma carreira, construir a sua vida, sempre pautado nos valores do esporte, na resiliência, saber lidar com os erros, saber lidar com as vitórias e derrotas. Isso é muito importante para qualquer pessoa, né? Não importa se é atleta ou não, mas o atleta, ele realmente tem uma obstinação diferente de qualquer outro. Eu acho que a mulher ainda mais, né? Porque toda vez que a gente... No início da nossa carreira, a gente vai disputar alguma coisa, gosta de algum esporte, todo mundo fala, mas será mesmo que você vai fazer isso? Tem certeza que é isso que você quer? As pessoas põem em prova muito. Eu acho que é diferente um pouco com os meninos, assim. Não, você quer? Vamos lá. Por exemplo, no futebol, né? Você quer ser jogador? Não, claro, eu vou te ajudar tudo que eu puder, né? Pra você conseguir. Na mulher, não. Você tem certeza que você quer jogar? Então, a gente já traz essa... No futebol deve ser mais ainda, né? Porque a gente, como mulher, a gente já se sente assim, né? De tipo... Você tem certeza? Você vai pro esporte? Exato. Você, menininha, pequena, vai pro esporte? Imagina no futebol, né? Que ainda mais que nós somos, né, o país do futebol, né? E para uma mulher, eu imagino que seja mais difícil ainda. Muito. E assim, mesmo, né, o Brasil sendo o país do futebol, a gente traz tantos outros esportes que a mulher também tem que mostrar e tem que ter uma mentalidade tão forte quanto para superar muitas barreiras, e acho que já era tempo da gente hoje estar podendo colher esses frutos de tanta coragem que tantas mulheres lá atrás tiveram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Agora, a gente vai entrar em 2024, Tamires, com algumas... Assim, eu vou colocar em expectativas de medalhas, mas com algumas das principais estrelas do time brasileiro sendo mulheres, né? A Raíssa Leal, a Ana Marcela Cunha, que você conhece tão bem, o time brasileiro de ginástica artística, de ginástica rítmica, enfim, Rafaela Silva, que é uma super medalhista. Então, acho que também... não é que o jogo tenha virado, mas eu acho que é um momento muito forte também para o esporte feminino, né? Muito forte e com certeza, assim, eu acredito muito, né, em tudo que... Como o Brasil também vem enfrentando e olhando o esporte no geral, né? Então, a gente tem muitas... Hoje o atleta ele é mais confiante, hoje a mulher está mais confiante em desenvolver o seu papel no esporte. Então, tudo isso faz com que a gente chegue ainda mais forte. E a mulher, não só no esporte, acho que a mulher no geral está ganhando mais voz, ganhando mais força. E isso inspira outras mulheres. E por isso a gente vai cada vez mais tendo esses números maiores. E aí, Poliana, porque assim, vocês todas inspiraram quem está vindo e quem estava vindo até muito próximo de você, como é o caso da Ana Marcela, né? Que é essa gigante também do esporte brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dela, que é uma das... Assim, eu vou colocar como grandes expectativas, porque a gente que vai ter pressão por medalha, ela já tem. Eu sempre falava, quem mais pressiona é um atleta. Não adianta achar que você ficou mais chateada em casa porque ela não ganhou medalha, que ele está mais chateado que você. Queria que você falasse dela, que ela, realmente ela
hoje, frente a algumas das adversárias, ela parece ninguém imbatível, mas quase imbatível. Ela realmente está numa fase muito boa da carreira. Ela acabou de ser campeã olímpica e os Jogos de Tóquio foram há 3 anos atrás, não são mais 4, né? Foram 3. Então, ela está vindo numa crescente, ela mudou de técnico, mudou de país. Então, ela, nesse final do ano passado para começo desse ano, ela estava indo nessa pequena adaptação, mas nesse último campeonato mundial, que teve agora em fevereiro, ela já ganhou, voltou a subir ao pódio, ganhou uma medalha de bronze na prova de 5 km, fez uma prova de 10 km muito boa. Então, ela está na briga novamente e é a campeã olímpica, né? Então, obviamente, quando você entra sabendo de todo o background que você tem e você ir lá para defender o seu título, ela já entra um pouquinho maior que todo mundo, né? Com certeza, como aconteceu muitas vezes com a sua seleção, Fabi, mas que também agora a gente tem novas meninas tendo que ocupar um espaço que vocês deixaram. Primeiro que, assim, ficaram na seleção o tempo porque continuaram ganhando, foi maravilhoso, né? Mas quem chega depois também tem que meio que ocupar esse território. Rolou conversas, o Zé Roberto, de repente, pediu para vocês, enfim, palestrarem. A gente teve jogadores que estão ainda ali com esse grupo. Como é que é ver quem veio depois de vocês e qual é a responsabilidade que você sente frente a essas meninas que hoje ocupam um espaço na seleção? A gente troca bastante experiência, assim. Acho que a gente tem um contato bem legal, tanto essa nova geração que está chegando agora. O vôlei realmente é o que você falou, a gente ficou ali muito tempo, então demorou realmente para ter essa renovação. Então, demorou também as meninas acreditarem que elas poderiam estar ali assumindo esse papel. E hoje elas estão fazendo isso aí muito bem. Hoje, na seleção, com a volta da Thaísa, acho que com a experiência, com o comando que ela tem, nossa, ajudou muito ali. A Sheila, que sempre está muito próxima das meninas também. Eu fico ali um pouquinho mais perto ali de Barueri, então quando a seleção está por lá, algumas meninas mais novas, então a gente sempre está ali conversando e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, fazer realmente elas acreditarem que aquele espaço ali é delas, que elas têm condições total de estar ganhando aí mais um título e de estar em cima do pódio. Então a gente sempre coloca isso na cabeça delas, porque a gente sabe que tem condições de estar lá no pódio. Porque tem muita cobrança. A gente recebe aqui figuras de diferentes modalidades e é óbvio que as cobranças são diferentes também. Então a gente sabe que no vôlei, por exemplo, qualquer coisa diferente de uma medalha de ouro desculpa, mas é porrada. O público, da crítica, da mídia, é uma coisa assim muito... que é difícil de ser administrado. Acostumaram a gente mal. Exatamente. A culpa é delas, né? Não é a culpa não é nossa que narra. A culpa é de quem ganhou e que falou, que mostrou que é possível, que a gente vai cobrar, né? Mas é muito louco isso, Fabiana, porque também acho que no caso do atletismo a gente teve naquele momento, né, a medalha de ouro com a Mauro Image, teve o seu momento que foi fantástico no circuito mundial. E a gente ainda está esperando, tanto no masculino quanto no feminino. A gente teve agora no masculino há algum tempo o revezamento conseguindo a medalha. Também em 2008 teve a medalha retroativa do revezamento feminino. Mas lógico que é uma responsabilidade de muita gente, de quem comanda principalmente. Mas assim, fica um vácuo, né? Acho que parece que às vezes a gente também não aproveita os fenômenos que a gente tem, né? Eu vejo assim que os treinadores também não são tão bem usados. Lógico, depois da Olimpíada do Rio, a gente sabia que ia diminuir o investimento e foi pior do que a gente imaginava. A equipe que eu competia acabou, veio a pandemia, que também diminuiu o salário dos atletas, dos treinadores. Então, eu vejo assim que faltou um pouco mais de investimento para ter mais gente fazendo, os treinadores bons passando mais informações. Meu treinador mesmo parou, saiu do atletismo, não está mais no atletismo, saiu do salto com vara. Porque não tinha espaço para ele, ele queria fazer um trabalho, mas ele não conseguiu ter esse espaço. Isso porque a gente teve um campeão olímpico também no salto com vara, né? Sim, que foi o Thiago. Sim, então, o Thiago, ele ficou um pouco com o Thiago depois da Olimpíada e o Thiago mora fora, então também acabou ficando difícil também esse treinamento, a comunicação. Mas eu acho que decaiu muito esse investimento e o atletismo são muitas provas, é uma das coisas que é cobrado do atletismo, que a gente precisaria trazer mais medalhas, mas também tem muitos atletas bons, são 3 atletas por país que estão lá competindo, então a competitividade aumenta, mas sempre são
poucos atletas que estão em evidência. Eu lembro na época que eu competia, era todo a esperança em cima de mim, de uma medalha no Mundial, numa Olimpíada. Agora eu vejo muito assim, a marcha cresceu muito, que também era uma prova que ninguém dava nada, como o salto com vara antigamente, era uma prova que era deixada de lado, e agora tanto no feminino como no masculino, a gente está muito forte. Tem uma prova mista que o Brasil também, no revezamento misto, que o Brasil tem uma boa chance. Misto agora. Então, vai ser legal de ver, e é uma prova que cresceu. O Alisson dos Santos, no 400 metros com barreiras, um fenômeno super novo, eu sei que tem muito para conquistar, mas eu vejo que decaiu muito entre as mulheres também. Caiu o nível, assim, entre as mulheres no atletismo. Eu acho que falta um pouco mais desse investimento de empresas. A confederação, o COB, eles tentam investir, levar atletas para fora, fazer campings, que isso é muito importante, é essencial. E competir fora, ver o seu adversário, ver que eles são reais, né? Essa história que eu contei, que eles são reais, que você pode competir de igual para igual. Mas talvez seja um momento de baixa ali do feminino para depois crescer de novo. Tem muitas atletas novas vindo, então tem que ter um pouco de paciência também. Como o vôlei, essa troca, às vezes as pessoas têm que ter um pouco de paciência para começar pra gente começar a ver os resultados, né, novamente. Eu acho uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, que sempre tem essa cobrança, mas acho que falta muito investimento. Você vê muita categoria de base, por exemplo, no vôlei, que está acabando. Então você vê a equipe do Zé Roberto, que é lá de Barueri, que ele luta para poder conseguir um patrocinador para poder apoiar a equipe. E às vezes ele não consegue abraçar isso sozinho. Então acaba que as meninas novinhas, que seriam essa troca, essa geração, a gente não consegue dar esse suporte para ela. Porque acabou um clube, aí o campeonato você não joga tanto, às vezes você não consegue jogar fora, e não consegue rodar a menina. Então, assim, falta mais esse olhar também de vamos investir, vamos fazer realmente... O brasileiro sempre está no pódio, em todos os esportes. A gente chega em qualquer lugar, do Brasil, todo mundo fala sobre a gente, de todo mundo em geral. Só que se você for olhar realmente, é só o futebol que tem realmente o patrocínio que está ali tranquilo. O resto não, é sempre essa batalha, é sempre correndo atrás, é sempre tentando se estruturar da melhor forma possível para poder chegar nas melhores condições. Acho que é falar do esporte, todos os esportes, o tempo inteiro, né? E não só, chegou a Olimpíada, o ano da Olimpíada, todos os esportes são falados. Exatamente. Não. A gente quer ouvir todo ano, sempre mostrar campeonatos, né? A TV, mostrar os esportes acontecendo. Hoje a gente tem a rede do YouTube que dá para mostrar ao vivo. Então, assim, a gente tem muitas plataformas que a gente consegue trazer essa visibilidade muito grande, aí o olhar da marca cresce. Então, a gente também pede, né, essa questão do apoio nos esportes no geral, assim. O tempo todo, online, eu acho que fica um pouco até mais fácil, né? A Casa TV é um exemplo aí de mostrar mais os outros esportes também. Não, e tem um aspecto, e eu estou de acordo com todas vocês, porque eu sou um entusiasta de várias modalidades. Eu, por exemplo, eu tinha uma série de reportagens que eu fui fazer uma vez salto com vara, não me deixaram fazer, porque era perigoso para quem não sabia fazer. Mas eu nadei em águas abertas, joguei futebol, vôlei, aquela coisa toda, e várias outras modalidades diferentes. E tem um aspecto que você falou, Fabi, que me chamou a atenção assim, porque eles lá fora, ou elas lá fora, olham para a gente elas têm um olhar de admiração. Porque a gente parece que a gente tem algo diferente, né? O brasileiro... Primeiro que a superação, a gente aqui, eu falo que o atleta olímpico no Brasil é herói. Lá é atleta, lá fora, né? É atleta. Exatamente. É atleta a vida inteira. A gente aqui é herói, heroína, né? Tem que passar por uma jornada... para chegar lá, já venceu. Ainda tem que vencer a competição, né? Mas tem uma questão não sei, do jeito que a gente mexe, sabe? Do jeito que a gente faz as coisas, da nossa questão, não sei se é improviso, que a gente é diferente. Sempre dá um jeitinho, né? Eu acho tem que jogo de cintura. É uma coisa que eu acho que as pessoas lá fora admiram na gente, né? Mas eu acho que pelas dificuldades que a gente enfrenta, e assim, a gente enfrenta desde que nasceu, né? E para tudo, para viver aqui no Brasil, a gente já enfrenta dificuldades. Então, a gente vai calejando, parece, sabe? A gente vai tendo um negocinho a mais, um negocinho diferente. Talvez é um pouquinho mais de brilho no olhar, talvez o esporte pode mudar vidas e muda a vida de muita gente aqui no Brasil, né? É um transformador da sociedade, né? Então, eu acho que o brasileiro, quando ele tá lá fora e ele tá com chances de medalha, a gente tem um pouquinho a mais de força lá no final. Aquela abraçadinha lá no final, a gente tem um pouquinho mais de força.
nossa unha chega um pouquinho mais na frente. Dá uma alongada, né? Dá uma alongada. Eu acho que a gente sabe humanizar mais os atletas. Então, a gente conhece a história dos atletas, a gente traz essa torcida diferente e o atleta sente essa torcida, essa energia gostosa do torcedor, assim. Então, acho que isso, quando as pessoas olham lá fora, é algo a mais, assim. Acho que muitas europeias, né, outros países, assim, tem esse olhar mais frio. A gente não, a gente traz esse olhar mais caloroso dessa luta, dessa garra, dessa superação. Então, eu tenho até uma parte, assim, a Gabi, minha namorada, fez uma música, e uma música que me arrepia, assim, porque ela fala, vai achando que ela tá de brincadeira, você não conhece a brasileira. E realmente, tipo assim, as pessoas não conhecem a nossa garra e a nossa força quando a gente está determinada a fazer algo, sabe? E a Fabiana também falou algo dos training camps, né? Dos treinamentos fora do país que você faz com outros atletas. A gente viu isso acontecer em várias modalidades. Por exemplo, no judô, o Brasil, até o ciclo de 2016, viajava, medalha. E aquilo que você falou da Zibaeva, de você olhar para ela, aí começou a ter o contrário, né? Delas olharem para a gente também, né? Delas olharem com esse olhar de, porra, como é que eu vou vencer essa brasileira que tá saltando pra caramba? Você sentiu também essa transformação no olhar depois do título mundial, depois do título da Diamond League? Porra, Fabiana vai ser a última a saltar. Porra, sobe esse sarrafo aí que se não botar lá não vai ter jeito. Sim, senti. Eu comecei a ser a pessoa a ser batida, né? É legal essa troca e lógico, tem a pressão, mas eu não sentia isso como uma coisa ruim. Eu achava uma coisa boa e eu crescia com isso. Você chega com mais confiança, né, nas competições, quando você está dessa forma, as pessoas te olham diferente, te admiram. E é legal, porque é o que a gente quer, né? A gente quer conquistar, a gente quer que as pessoas olhem a gente de uma forma diferente, olhem o nosso trabalho e reconheçam e dê valor para isso. E lá fora, acho que eles dão muito mais valor do que aqui no Brasil, que a gente está falando, o que importa é a medalha de ouro. Mas eu acho que a gente conquista, né? Cada posição. Eu conquistei a 4ª colocação. Imagina estar entre os 4 melhores do mundo. É uma conquista. Conquistei a 3ª colocação. Então, acho que a gente tem que ver dessa forma. Os esportes, as medalhas, a conquista de cada posição, cada colocação. E acho que na Superliga também, no caso do Brasil, a gente recebe algumas das melhores jogadoras do mundo, né? Impressionante como, no caso do Brasil, se tornou uma referência para jogadoras dos Estados Unidos, da Sérvia, sei lá de onde, né? De alguns dos maiores lugares do mundo querendo jogar aqui, né? Exatamente o que você estava falando. O olhar todo se volta para a gente, né? Depois que a gente conquistou essa medalha olímpica. E quando a gente fala desse jeitinho brasileiro, eu lembro que eu joguei com uma coreana e ela sempre falava para mim, Fabi, me ensina a vibrar do jeitinho brasileiro, eu quero ser igual a vocês. Então, porque a gente abraça, a gente pula no colo da outra, a gente vibra, e lá eles não têm isso, né? Eles são meio frios. Então, todo mundo que vem jogar aqui, eles sempre gostam desse jeito brasileiro, esse jeito alegre, que independente de como estão as coisas, a gente está tentando fazer festa, a gente está tentando comemorar, a gente está tentando vibrar. A gente tem esse alto astral que realmente lá fora eles são mais frios, eles são mais na deles, assim, não tem esse negócio de toque. E com a gente não, a gente está ali, se tiver que abraçar, se tiver que beijar, vamos ganhar, vamos subir e vamos fazer festa. Pô, eu quero fazer festa em 2024, tá? A gente vai transmitir os jogos, vou logo cobrando, a gente vai transmitir os Jogos Olímpicos aqui na Cazé TV, tá? E a gente, nessa mesa aqui, estrelada, com tanta gente importante, você aqui pode nos representar lá. Então, pra gente fechar aqui o papo, queria que você falasse, assim, dessa Olimpíada 2024, do brilho no olhar, o que você está esperando do seu desempenho e também, de forma geral, das mulheres brasileiras em Paris. Toda vez que a gente veste a camisa da seleção brasileira e vai representar o nosso país, já é um brilho, né, diferente que a gente sente, uma energia muito... Você leva o seu país com você, assim, então eu espero muito que essa Olimpíada seja uma Olimpíada que vai marcar novamente o esporte no mundo, porque a gente passou pela pandemia, teve Tóquio, foi uma Olimpíada diferente, né? A questão de interação com os atletas, o formato que foi a Olimpíada. Agora a gente está tendo ela totalmente, novamente igual, né? Como era antes, e a gente vai poder interagir, vai poder fazer essa troca com todos os atletas, vai poder sentir e torcer, né, mais de perto por quem vai estar lá. E vão ter muitas mulheres lá, incríveis, prontas aí que
ralaram o ano inteiro, 4 anos ralando para poder estar lá, então com certeza vai ser uma Olimpíada que a gente, brasileiros, né, todos os atletas brasileiros que estiverem lá, com certeza vão dar o seu melhor a todo momento. Eu estou, né, buscando, né, os 18, não saíram ainda, então calma, vou trabalhar para estar na Olimpíada e também vou dar o meu melhor totalmente, assim, 100%, e torcer muito por todas as mulheres, por todas as meninas que estarão lá sonhando também numa medalha olímpica. Mas o mais importante, eu acho que é trazer essa história, né? A gente estava até falando aqui antes que todas as mulheres que estarão lá têm uma história diferente, são mães, são guerreiras, né? Teve uma coragem de parar de jogar por um tempo e voltar a jogar. Então, tudo isso vai ser levado e com certeza vai estar com a gente lá em Paris. É que você tocou num ponto que eu não tinha trazido para a mesa antes, mas então eu vou alongar um pouquinho mais a nossa conversa, porque você falou de ser mãe. E você é mãe, voltou e certamente foi um desafio e algo que acho que quem é mulher atleta sabe que tem tenho 15 anos de carreira, tenho 16 anos de carreira, vou ser mãe, não vou ser mãe. Algumas têm um sonho, outras não têm. É de cada uma, né? Mas então é um outro desafio que ele é só do esporte feminino e só vocês podem falar sobre isso, Poliana. É verdade. E a maternidade, ela traz muitos desafios para a mulher, né? E a mulher atleta, então, eu imagino que é uma loucura isso. Eu fui mãe depois que eu parei de nadar, depois que eu me aposentei do esporte profissional. E eu vejo o tanto que é difícil eu conseguir treinar, mas treinar para atividade física. E eu imagino, então, se eu tivesse que colocar a minha rotina de atleta e maternidade junto. Vocês são muito guerreiras, porque realmente é uma loucura, né? A vida da mulher tem que ser planejada, né? Ou você tem no meio, quando vou parar? Um ano depois da Olimpíada, não, tenho que voltar. Isso quem consegue planejar, né? O meu não foi. A equipe vai dar apoio, não vai dar apoio. Então tem tudo isso, é bem complicado. Eu também, eu quis parar para depois ter filho, porque eu achava que eu não ia conseguir conciliar. Eu achava muito loucura, mas lógico. Dá para conciliar, vocês duas mostram isso, que é possível, e outras atletas também. Mas a mulher tem que ser guerreira e tem que conseguir fazer bastante coisas ali. Até isso teve que ser também, né? Muito disputado, muito brigado. Até pela questão do espaço que você vai ter no seu clube ou no esporte depois de ser mãe. Exato. Né? Depois do período que você passar pela gravidez. E detalhe que você é desvalorizado depois, né? Isso é uma coisa que... infelizmente a gente vira dúvida. Não sei como que a Fabi vai voltar depois da gravidez. Ela vai conseguir ser a mesma? Ela vai conseguir manter o mesmo rendimento? Então, isso para mim foi muito difícil, essa minha volta. E eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, eu consegui me programar pensando em voltar a jogar depois. Mas tinha dia que eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu inventei de querer jogar novamente? Porque realmente é difícil você voltar à sua forma física. Eu tinha o sonho de ser mãe, então eu queria cuidar do meu filho, então não tinha essa ajuda de babá ou alguém, então era eu e meu esposo ali no dia a dia. Então eu acordava de madrugada, no outro dia ia treinar e voltava e estava com meu filho. Então foi uma escolha que eu queria aproveitar todos esses momentos, mas eu falo que você tem que ser guerreira mesmo, porque... O momento de descanso diminui muito. Diminui muito. E o descanso faz parte do treino. E ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber, cobrar. Exatamente. O técnico, não sei se de repente dá uma... não vai aliviar, né? Vai mão pesada na hora. Se você está ali dentro de quadra, você vai ser cobrada da mesma forma e você tem que dar o seu melhor. Ninguém tá nem aí. Se seu filho... Não nem aí, né? Mas seu filho passou a noite com febre, você estava lá acordada, mas no outro dia eu tenho que estar lá de manhã no mesmo horário, fazendo o meu melhor. E tá junto com o grupo. Mas eu falo que eu não me arrependo, eu falo que foi momentos muito difíceis, eu falo que hoje o Asaf está quase fazendo 3 anos, hoje que eu me sinto realmente uma atleta novamente, eu me sinto realmente que eu estou firme, porque eu falo que esses 2 anos aí foram bem difíceis, bem complicados, mas eu não me arrependo, acho que eu faria tudo de novo. Estou vivendo um momento fantástico, maravilhoso, e é uma coisa que eu não imaginava que meu filho ia estar dentro de quadra comigo. Então, que é um outro fator de motivação também que muitas trazem, né? Pô, às vezes se parou e fala assim, pô, mamãe, quero te ver competindo, né? Aquela coisa. E aí vai mexendo com a cabeça. Assim, enquanto narrador,
a gente busca muitas histórias. E, infelizmente, a gente não tem acesso a todas as histórias que a gente pode contar. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente fazendo um levantamento, eram pouquíssimas as jogadoras que eram mães. Na Copa do Mundo Feminina, que foi a maior Copa do Mundo de todos os tempos, que a gente transmitiu no ano passado aqui na Casa TV também. Então, era um momento até que a gente tentava sempre destacar, porque é um feito, né? Assim, enquanto atleta de alto rendimento, ser mãe. Então, acho que parabéns. E você vê, né, o quanto a mulher tem que se planejar para esse momento, né? Porque, pensa, pega uns Jogos Olímpicos, quantos homens lá não são pais, né? E quantas mães conseguem ser mães? Porque vai ser um percentual muito mínimo de mulheres que conseguem ter a maternidade junto com o esporte olímpico. E os homens não, acho que é muito mais fácil. Eu até brinco com meu marido. Eu parei de nadar com 33 anos, né? E tive o Luca com 35. Mas se fosse ao contrário, se ele fosse o nadador e eu a treinadora, a gente já conseguiria ter tido filho muito antes. Eu acho que essa questão não é nem porque as atletas não querem, é pelo medo de não terem a oportunidade de voltar a fazer o que elas amam, né? O que elas sonham. Não ter o apoio. Não ter o apoio. Então, eu fui mãe com 21 anos, bem nova, né? Meu filho já tá... Eu saio com ele na rua e falo, é seu irmão? Não, mas 14 anos já, né? Então, faz um tempinho e não tinha referência de mulheres mães e atletas na minha época. Então, hoje a gente já tem muito mais atletas que são mães, hoje a gente tem o apoio, né, dos clubes, a gente tem a FIFA também que está aí trazendo novas ideias com as atletas mães. Então, a gente está aí, mas essa voz vem das mulheres novamente, né? A gente põe essa voz para que a gente consiga todos os dias ir subindo degrau por degrau. E nesse programa especialíssimo, essa mesa, nessa semana do Dia Internacional das Mulheres, né? A Vivo, que está com a gente nessa edição do programa também, já comemora uma grande vitória que a gente citou por aqui, que é, pela primeira vez, a gente tem o mesmo número de mulheres e homens nos Jogos Olímpicos. Então, serão 5.250 homens, 5.250 mulheres, e já era tempo disso acontecer, né? Então, que bom que a gente vai poder transmitir, inclusive aqui na Casa TV, essa que vai ser a maior Olimpíada de todos os tempos. Mulheres fortíssimas, muito obrigado, viu, pelo papo, foi muito enriquecedor, espero que vocês tenham gostado também e que a galera em casa também tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação, porque tá chegando a hora, viu? Jogos Olímpicos Paris 2024, aqui na Casa TV. Tchau. Tchau, tchau.